texto um pouco mais longo, alguns versículos a mais que o texto anterior, mas vamos orar para que o Senhor fale conosco. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: Vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: Eis que, esta noite, vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda o alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre os canais de vinho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se as portas da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse: Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora, jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu pai, que me darão um sinal certo de que conservarão a vida do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que eles têm e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: A nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: Vão para o monte para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: Estaremos desobrigados deste juramento, deste seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nesta terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, e toda a família de seu pai. Quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com vocês dentro da casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: Que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu, e eles se foram, e ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte, e ficaram lá durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não o acharam. Assim, os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: Certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Senhor, essa é a tua palavra, Deus, palavra rica, palavra
inspirada pelo Espírito Santo, para nos revelar Jesus, para nos convidar a olhar para Ti, para nos ensinar, Senhor, para nos ensinar princípios também. Essa é a Tua palavra, Senhor, que é útil para a nossa impreensão, nosso ensino, para a nossa educação na justiça. É a Sua palavra, Senhor. E que essa palavra, Senhor, é poderosa, independente de mim, independente de outras pessoas. A Sua palavra tem poder para transformar-nos, Senhor, como já foi orado aqui entre nós. Nós oramos para que essa palavra entre em nosso coração e traga transformação, Senhor. Mudando os nossos corações, mudando a nossa mente, mudando as nossas percepções, nos dando uma sabedoria bíblica, Pai. Nós oramos, Pai. Nós pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo me use, apesar de mim, para falar com os meus irmãos, para ser edificado, Senhor, e edificar outros, para a Tua honra e glória, Senhor. Que o Senhor seja exaltado, Senhor, que o Senhor seja honrado, Pai, para a glória do Teu nome, que haja edificação para a glória do Teu santo nome, Pai. Fale conosco mais uma vez, alimenta-nos, Senhor, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eis esse desafio que nós temos pela frente aí, de nós encararmos o livro de Josué e aprendermos do Senhor através do livro de Josué, de sermos edificados por esse livro, por essa história, por esse livro histórico. E esse livro de Josué, esse livro histórico, tem muito a nos ensinar, tem muitas esquisitices, tem muitas coisas em comum, tem muitas coisas que nos incomodam, e estou animado por esse desafio que nós temos, diante desses textos, aprendermos a respeito do Senhor, sermos moldados, sermos desconstruídos aquilo que nós temos aprendido muito mais com o mundo a respeito de quem Deus é do que com a sua palavra, e a partir de então, a partir dessa palavra, ter uma percepção a respeito de quem Jesus Cristo é, de quem o nosso Deus, a qual nós servimos, é. E isso é muito bom, eu estou feliz. E nós estamos agora diante do capítulo 2, onde acontece a primeira história aí, digamos, depois desse encorajamento de Josué, depois de Josué ser encorajado, depois ele dá as primeiras ordens ali, convidar os gibeonitas, convidar os rubenitas e a meia tribo de Manassés para também atravessarem o Jordão, e eles começarem a responderem a isso, encorajarem a Josué ali. Então acontece um outro movimento agora. E é interessante, eu quero convidá-los a nós fazermos então essa leitura, essa breve exposição do capítulo 2 de Josué. E ele começa dizendo o seguinte: da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias. E aqui algo interessante, porque em uma outra ocasião, toda a nação de Israel sabia em que Moisés estaria enviando 12 espias para conhecer a terra prometida. Eles já fizeram esse serviço. Josué foi uma dessas pessoas que fez, Caleb foi outra pessoa que fez isso com ele, e somente Josué e Caleb vieram com um encorajamento para aquele povo. Mas nessa ocasião, curiosamente, Josué envia apenas duas pessoas, assim como só ele e Caleb foram só aqueles 12, só duas pessoas vieram com encorajamento para aquele povo. Nessa ocasião, vem apenas 2. Aliás, Josué envia apenas 2, e ele já sabe o que tem ali, porque ele estava lá, ele viu a terra, mas ele ele envia aqueles espias por alguns motivos que talvez até os mesmos espias não sabem o porquê. Talvez para entender o coração daquelas pessoas, como eles revelam no último versículo, no versículo 24, mas também por meio da providência do Senhor, ele é enviado para uma outra missão, além de simplesmente espiar ou conhecer a terra. É interessante porque secretamente até os israelitas talvez não sabiam que eles que espias foram enviados para conhecer essa terra. Mas o ponto é, algumas pessoas vão discutir se Josué fez isso em desobediência a Deus, porque não há menção de que Josué consultou a Deus para fazer isso, e por isso há toda uma dificuldade depois a seguir na história, diante da vida dos espias. Mas o ponto é que Josué toma essa decisão, e eles vão e observem a terra. Essa é a ordem de Josué, e a cidade de Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então é interessante o surgimento dessa personagem chamada Raabe. Raabe é interessante porque dizem que o termo aqui usado é que Raabe era uma prostituta, e há grandes discussões a respeito de Raabe.
Há grandes discussões de Raabe, que ela era prostituta, outros vão dizer que ela não era prostituta, que ela tinha uma espécie de pousada ali, que ela já havia trabalhado com prostituição, mas na verdade agora ela já não era mais prostituta, porque um relato mais à frente, ali mais adiante, vai dizer que eles foram colocados no versículo 6, né? Ela, porém, os tinha levado os espias para o terraço da casa onde havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Então, autores como comentaristas como Matthew Henry, Arthur Pink vão dizer que provavelmente a prostituição era uma profissão antiga, mas que agora ela exercia uma nova profissão, porque ela trabalhava com linho, assim como uma das virtudes da mulher virtuosa ali de Provérbios 31. Mas o ponto é que o autor de Josué, que nós não sabemos quem escreveu, mas o autor de Josué, ele quis destacar o fato de que ela era uma mulher prostituta, sendo uma profissão que ela ainda exercia, sendo uma profissão que ela já houvesse exercido. A proposta do autor é destacar ela como prostituta, mesmo que essa não fosse mais a sua função, ou porque eu acredito que não é a realidade, eu acredito que ela exercia ainda ou havia exercido, ainda estava exercendo ali de alguma maneira. Algumas pessoas, alguns pastores que nós respeitamos, vão dizer que a Raabe, ela era uma espécie de cafetina, que tinha outras pessoas ali trabalhando, e por isso que ela tinha uma casa, tinha um status social muito maior, ela estava com uma casa ali no muro de Jericó, então ela tinha uma posição social melhor, financeira e tudo mais. Então, essa é a Raabe que aparece nesse cenário, e o texto diz que eles foram para lá e pousaram ali. Há discussões, por que eles foram ali? Será que eles foram para lá porque eles foram buscar serviços ou coisa do tipo? Obviamente que não, porque senão o texto diria que eles foram e habitaram e coabitaram, ou se relacionaram com ela, ou conheceram a ela, ou coisa do tipo, mas não, o texto diz que eles pousaram na casa, e isso é extremamente inteligente, sábio e prudente, estratégico por parte dos espias. Eles precisavam entrar num lugar onde não se faria muitas perguntas, um lugar onde as pessoas vão, apenas ocupam ali aquele ambiente e vão embora, e as pessoas não fazem muita pergunta. Então eles vão para esse ambiente estrategicamente. O fato é que logo em seguida o que acontece é que a notícia chegou ao ouvido do rei de Jericó. Então Jericó tinha como se fosse o governador daquele lugar, né? Jericó é um lugar pequeno, não é tão grande a cidade de Jericó, então é como se fosse o prefeito ali, o rei de Jericó. E disseram para esse, chegou aos ouvidos dele, que essa noite vieram alguns, versículo 2, né? Alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. E é interessante então que essa notícia chegou aos ouvidos e ele manda que vão até a casa de Raabe e mande essa notícia para Raabe, ó, mande esses homens virem, porque eles estão aí, eles são espias, eles são, não é inteligente tê-los aí, traga-os para cá e entregue-os a mim. E aí acontece no versículo 4 algo interessantíssimo. No versículo 4 acontece que a Raabe responde a eles de uma maneira que nós talvez tenhamos algum certo conflito. Ela diz: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia se fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se foram depressa atrás deles, se forem depressa atrás deles, ainda alcançarão. O ponto é, irmãos, é que nesse momento Raabe mentiu. E aí nós temos um certo conflito, porque não sei se os irmãos sabem, mas Raabe é mencionada. Nós iremos ler mais à frente, mas Raabe é mencionada em Hebreus 11 como uma heroína da fé. Raabe é mencionada em Tiago como um exemplo de fé. Mas nesse momento Raabe mentiu. E aí nós temos alguns conflitos para lidar. Algumas pessoas vão dizer que é o mal menor. Então ela mentiu para salvar a vida de outras pessoas. Então, dessa forma, então não há assim um problema. Não há assim um problema para ela, né? Por ela ter mentido, porque por mais que ela tenha mentido, ela mentiu para salvar vidas. Então isso vale, isso importa. E outros vão responder diante disso o seguinte: você não lidar com o problema do pecado com outro pecado. A fé dela existia, mas ainda era uma fé fraca, porque mesmo diante de um conflito, como no caso de alguém que tem uma fé mais fortalecida, como já Abraão, já um pouco mais na sua velhice ali, tendo Isaac subindo o Monte Moriá, quando é perguntado a respeito do que ele faz, ou do que vai acontecer ali, se onde está o cordeiro, ele não mente, ele responde, mas responde sabiamente.
Então, fica difícil, há um conflito aqui. E a gente começa a entrar em um monte de questões, a responder se ela mentiu e se essa mentira foi pecado, se essa mentira não foi pecado, se esse é resultado de uma fé fraca, se esse é um mal menor e que deve ser elogiado, assim como as parteiras ali de Êxodo 2, se não me engano. Então, há uma série de conflitos, mas nós podemos entrar nesses conflitos e perder de vista o ponto que é mais interessante. Eu quero convidá-los a prestar atenção, não simplesmente na resposta de Raabe, mas eu quero convidá-los a prestar atenção do que o texto quer destacar. Os irmãos já em um outro momento, na verdade, acho que, se eu me recordo bem, na primeira vez que nós retornamos, do ano passado, quando nós retornamos a fazer os cultos presenciais, nosso primeiro culto presencial, quando nós retornamos, nós fizemos aqui na cozinha, e eu me lembro que nós lemos o texto de Marcos, no capítulo 1, e falamos a respeito de Jesus, e lá nós observávamos naquele momento, naquela ocasião, nós observávamos que o texto de Marcos, no texto que nós lemos, se não me engano, versículo 21 ao 28, existe uma estrutura chamada quiasmo. Então, eu quero apenas lembrá-los dessa estrutura, desse termo, quiasmo, que é quando você tem um texto que tem uma palavra que liga as outras. Então, você tem uma frase aqui, chamada frase A, você tem uma frase B, uma frase C, você tem uma frase C, você tem uma frase B e uma frase A. Então, não sei se, olhando aqui para a tela, você consegue observar e entender o que eu quero dizer com quiasmo, mas rapidamente, só para que você entenda a beleza de tudo isso, você tem a estrutura de quiasmo. Então você tem uma frase aqui e uma frase aqui embaixo. A última frase relaciona-se com a primeira frase. Você tem a segunda frase que se relaciona-se com a penúltima frase. E você tem uma frase no meio. Esses quiasmos podem ser maiores ou podem ser menores. No livro de Josué há uma imensidão de quiasmos. Há um gigantesco número de quiasmos. E o ponto é que em Josué 2, o quiasmo que aparece na declaração da fé de Raabe. O que eu quero dizer com isso, irmãos, e me perdoe-me essa parte mais técnica e chata, mas é importante para nós entendermos isso. O que isso quer nos ensinar? Quer nos ensinar que o mais importante aqui que o autor de Josué quer destacar, porque ele em nenhum momento faz nenhum julgamento se foi certo ou foi errado a mentira de Raabe. E que, deixe-me já pontuar e dar uma sentença aqui. Irmãos, pecado é pecado e acabou. Então, Raabe pecou ali, ela mentiu e ela pecou. E é isso que aconteceu. Mas o ponto é que o autor não perde o seu tempo destacando se o que ela mentiu foi ou não pecado ou não, ele não faz nenhum julgamento. Mas o que ele faz é se preocupar em estruturar na sua escrita e destacar um quiasmo na declaração de fé de Raabe. Então esse é o ponto-chave. O ponto-chave aqui não é se Raabe mentiu ou não, mas a fé de Raabe, onde ela está. O autor de Hebreus entendeu que o que se tem que falar ou se pensar a respeito de Raabe é a sua fé, o destaque dela está na sua fé. O autor Tiago, ele também entendeu que o que precisa ser destacado é a fé de Raabe. E por isso que eles fazem menção a respeito da fé de Raabe. E eu quero convidá-los, então, a continuar a seguir essa história. Então, o que acontece aqui? Raabe, de uma maneira, mesmo que errada ali, protege os espias. E há algo extremamente esquisito nisso tudo, que nós vamos falar mais à frente, mas algo estranho ali, porque Deus havia dado a terra ao povo de Israel, mas naquele momento o destino dos espias estava na dependência de Raabe. E o que ela dissesse ali poderia matar ou dar vida aos espias. Então o que acontece é que aqueles soldados ficaram tão desesperados que nem sequer fizeram o trabalho de entrar e conferir se a história de Raabe tinha razão, e saíram e foram procurar. Até que o portão da cidade se fechou. Então Raabe entra e ela procura os espias. E ela diz, versículo 9: Bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Irmãos, uma coisa que nós vamos ver, e nós já falamos sobre isso, constantemente o que nós vemos é o nosso Deus sendo fiel à sua palavra e cumprindo a sua palavra em Josué.
Eu não quero me demorar, eu preciso correr, eu preciso pular uma série de coisas. Mas, se não me falha a memória, em Deuteronômio 2:25, há uma promessa de Deus de que através das maravilhas que ele faria no meio do povo de Israel, as pessoas de outros lugares temeriam Israel, teriam medo de Israel. E essa promessa se cumpre aqui. E ela continua dizendo o seguinte: porque ouvimos, versículo 10, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos que vocês fizeram com os dois reis dos amorreus, Sehon e Og, e estávamos do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. É interessante, então, irmãos, nós pensarmos, aonde será que Raabe ouviu isso? Quem foi o evangelista que foi lá para Jericó? Ainda não haviam ido. Quem foi agora foi os dois espias, em outra ocasião foram 12, quase 40 anos atrás. Então, quem foram da onde que isso surgiu? Provavelmente ela ouviu a respeito dessas maravilhas de Israel, por conta do lugar onde ela estava. O lugar onde ela mora é um lugar onde pessoas de fora, de outros lugares, frequentam. É um lugar onde pessoas de fora vêm, se estabelecem ali, se aloja ali e depois sai, então um ciclo de pessoas muito grande ali. E muito provavelmente foi ali que ela ouviu a respeito das coisas que aconteceu com Israel, a respeito do que eles fizeram com o Sehon e Og, a respeito deles terem atravessado o Mar Vermelho. Provavelmente ela deve ter ouvido nesse ambiente, pessoas de fora disseram, existe um povo lá, um povo de Israel, que aconteceu isso. Foi nesse ambiente extremamente esquisito que acontece, que vem a notícia sobre os seus ouvidos. E eu quero levá-los a pensar, eu preciso tomar cuidado para não me adiantar, mas eu quero convidá-los a pensar sobre isso. Como a providência de Deus é maravilhosa, e que mesmo em ambiente extremamente hostis à palavra de Deus, mesmo em ambiente onde pessoas não estão interessadas em ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus pode chegar, e ao chegar, transforma vidas e corações. E foi o que fez com Raabe, mudou a sua percepção a respeito de quem é esse Deus. Ela conhecia muitos deuses. Naquele momento, naquela época da região, de todo o mundo antigo ali, era muito natural pensar-se sobre Deus, tanto que nós vimos, já falamos em outra ocasião, que os cristãos, lá já há quase 1500 anos depois, os cristãos eram acusados de ateus, porque eles não criam numa série de deuses, mas apenas em um único Deus. Então, era natural entender e crer que existe uma série de deuses. Mas aqui Raabe faz uma afirmação extremamente poderosa. Ela diz no versículo 11, quando ouvimos isso, o nosso coração se deteu e todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Irmãos, ela ainda não conhecia Jesus. Ela ainda não sabia quem era Jesus. Ela não tinha esse privilégio que nós temos. Mas ela já fez aqui uma afirmação do primeiro parágrafo do Credo dos Apóstolos, onde ela diz, creio que Deus é o Criador, Ele é Deus nos céus e na terra. Essa é a confissão de Raabe, essa é a fé de Raabe. Ela conhecia muitos deuses, mas ela reconhece que o único Deus, que é Deus nos céus e Deus embaixo na terra, é o Deus do povo de Israel. É Jeová, Yahvé, Yahweh. Então ela faz uma proposta àqueles espias. Ela pede que eles poupem a sua vida. E como algo bonito ali, porque Raabe está em um ambiente onde a ira de Deus se acendeu contra os cananeus. E por que a ira de Deus se acendeu contra os cananeus? Porque os cananeus eram um povo extremamente terrível. Eles matavam os seus filhos e entregavam em sacrifício aos seus deuses. Era esse o povo cananeu, o povo de Jericó. E esse povo cananeu que matavam os seus filhos e ofereciam os sacrifícios, a qual Raabe faz parte, ela no momento da sua bênção, digamos assim, em que ela vai receber esse livramento do Senhor, ela inclui nesse livramento justamente os seus pais, a sua família toda. Então ela pede para que os espias poupem a sua vida e a vida dos seus familiares. Então ela fornece ali recursos, ela fornece meio para que os espias consigam fugir, e algo maravilhoso nisso, ela que dá estratégia ali para que eles possam fugir e
e escapar da perseguição, e enfim, e há muitas coisas que nós podemos pensar sobre isso, mas eu preciso correr. Então, algo maravilhoso e muito que talvez solte aos nossos olhos é que eles dizem para que ela permaneça dentro da sua casa, e que ela pendure dentro na janela da sua casa, que ela pendure um cordão de fio de escarlate. Enfim, essa imagem traz à nossa memória algumas coisas. Eu não sei se vocês lendo esse texto, vem essa imagem à cabeça de vocês, mas isso é muito parecido com algo que já aconteceu com Israel. E que nesse momento está acontecendo agora com Raabe, uma cananeia. O que está acontecendo ali? Onde vocês conseguem lembrar que rola uma cena parecida? Onde se você sair da sua casa, você irá morrer também. Acontece a Páscoa, em Êxodo 12, há uma ordem do nosso Senhor de que fiquem na sua casa e que o anjo da morte irá passar, e quem sair e se ficar fora da casa irá morrer. E há uma outra coisa muito parecida que não tem como não suscitar a nossa memória, a nossa mente, a nossa imaginação, é pensar que ela tinha que deixar um sinal do lado de fora da sua casa, um fio de escarlate, um fio vermelho. E que ali eu não quero fazer aqui alguma alegoria e cometer algum erro de fazer uma aplicação errada, mas não tem como, ao pensar sobre esse fio vermelho pendurado na sua porta, que isso não remete, não nos convide a pensar sobre o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, que evita que a morte entre naquele lar. E isso não tem como não nos remeter a pensar que, como cristãos, nós sabemos que a única coisa que pode nos livrar da morte é Jesus Cristo. É impossível não pensar sobre isso. E eu quero convidá-los a lembrarem disso através da vida de Raabe, que é o único que pode nos livrar da morte, tanto morte física, que é o dono da vida e da morte, que ele decide quem vive e quem morre, que está sobre ele o domínio dos céus e da terra. O único que tem esse poder é o nosso Deus. E o único que nos livrou da morte é o sacrifício, é o sangue de Jesus Cristo. Então eles fazem esse combinado. E assim que eles vão embora, ela não se demorou, ela prontamente pendura ali o seu cordão de fio de escarlate na janela. Os espias foram embora e trouxeram a notícia para Josué. Eles ficaram seus 3 dias ali e disseram a Josué, versículo 24: certamente o Senhor entregou toda a terra em nossas mãos e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Eles vieram com essa notícia, essa boa notícia, para encorajar os israelitas. Mas a principal missão daqueles 2 espias não era simplesmente ir e saber que aquele povo tinha medo, mas pela providência de Deus eles foram para que eles conhecessem Raabe, para que através desse diálogo ela fosse poupada, sobretudo por meio da sua fé no Deus de Israel. Irmãos, como já havia dito e como já disse, o que há de destaque nesse texto é a fé de Raabe. A fé de Raabe é muito interessante, tanto que dentro da lista dos heróis da fé de Hebreus 11, o que nós temos é Raabe. E se você puder abrir a sua Bíblia aí, em Hebreus 11, quero apenas ler com os irmãos esse texto. Hebreus 11, versículo 31. O texto diz o seguinte, versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodearem por 7 dias. Nós vamos chegar no capítulo 6 de Josué. Pela fé, Raabe a prostituta não foi destruída. Por que ela não foi destruída? Pela fé, ela não foi destruída com os desobedientes, isto é, o resto do povo de Jericó, porque acolheu os espias com paz. A fé de Raabe é digna de colocar nos heróis da fé. E é muito interessante. 4 coisas que eu quero destacar a respeito da fé de Raabe. Então, partirei para o que nós podemos aprender a respeito de Deus e encerrar esse momento, essa mensagem. Algo muito interessante é que Raabe está em uma cidade fortificada, em que o muro dessa cidade era tão largo e tão bem estruturado que ela pôde construir a sua casa em cima dele. E naquele período não existia pólvora, não existia bazuca, não existia metralhadoras.
O que se tinha ali era paus e pedras, e aqueles que foram mais desenvolvidos, que tinham o ferro, talvez tinham as suas espadas. Ah, e eles estavam num lugar extremamente fortificado. E aqueles que eram seus inimigos, eram 2 espias, que se ela abrisse a sua boca, eles morreriam, porque estavam hospedados na sua casa. E olha então o quanto isso é discrepante uma coisa da outra. Mas mesmo diante dessas circunstâncias onde parece que eles estão em fragilidade, no caso dos espias, ela decide crer nesse Deus e não nos seus muros, e não na sua capacidade de proteção. Raabe ouviu as histórias do povo de Deus. Ela diz isso muitas vezes. Nós, bem sei, versículo 10, porque ouvimos que o Senhor secou as águas. Ainda no versículo 10, também ouvimos que vocês fizeram com os 2 reis. Ela apenas ouviu, versículo 11, quando ouvimos isso, ela havia apenas ouvido a respeito do que aconteceu com Israel, ela havia apenas ouvido a respeito dos milagres que aconteceu com o povo de Israel, quando eles terem atravessado o Mar Vermelho, quando eles terem vencido Og e Seom, mas curiosamente, ela tem uma fé nesse Deus de que essa terra será dada, porque ela diz assim, bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, ela tem uma convicção de que essa terra já está garantida, é do povo de Israel, nós já perdemos, mesmo que ainda não tenham entrado em guerra, mesmo que nós tenhamos talvez essa vantagem do muro e eles não, nós sabemos, eu creio que essa terra já foi dada por Deus, e tudo que ele fez eu creio que aconteceu, e curiosamente que ela apenas tinha ouvido, ela não experimentou, ela não viveu aquilo, e o povo de Israel viveu aquelas experiências, eles estavam lá, e mesmo assim aquele povo teve que morrer e vir a próxima geração para entrar na terra prometida. Agora observe, porque nós às vezes achamos que por nós, quando nós tivermos grandes experiências, quando nós vemos grandes milagres, assim nós teremos fé. Quando nós tivermos muitos milagres, vemos coisas maravilhosas e extraordinárias acontecendo, só assim nós teremos muita fé. O povo de Israel viu muitos milagres e não tiveram fé a ponto de não serem permitida a entrada deles, apenas na direção seguinte. Agora Raabe ouviu e ela creu. E não tem como não lembrar do texto de Romanos 10, 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que irá fortalecer a sua fé e lhe dar fé. Eu não estou dizendo que eu não creio em milagres. Os irmãos sabem, eu não sou sensacionista. Respeito os meus irmãos que são, mas eu não sou. Eu creio que Deus faz milagres ainda hoje. Eu creio que coisas extraordinárias acontecem ainda hoje. Eu me lembro de ter visto muitos milagres e ainda vejo muitos milagres. Mas irmãos, não é essa experiência com a teofania de Deus ali como acontece no capítulo 5. Não é vendo a sarça simplesmente que pode lhe dar certeza dessa fé. A única coisa que garante a sua fé, e eu estou me adiantando alguns meses aqui, mas a única coisa que sustenta, que lhe dá fé e que sustenta a sua fé, é o nosso Deus. Ele é o único que persevera, que dá perseverança aos santos. Olha a fé de Raabe. Ela tem certeza de que eles receberão essa terra. E é uma fé que resulta em obras. Ela toma sua posição, ela coloca logo ali, ela arruma estratégia para que eles fujam. Ela comete erros e pecados nesse momento, em todo esse momento, mas ela age de alguma maneira. Em Tiago, há um texto de Tiago conhecido que nós falamos a respeito de fé e obras, e a gente mistura e coloca a oração em ação e vai para outro caminho, outras interpretações. Mas no final desse texto, no penúltimo versículo, versículo 25, Tiago 2, 25, diz o seguinte: de qual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? O que ele está dizendo é que a fé de Raabe foi exemplificada e foi esclarecida ali. Foi percebida que a fé de Raabe não era só de palavras. Por quê? Porque ela agiu. Ela creu e fez algo diante disso. E o que ela fez? Ela negou a sua relação com Jericó e assumiu o seu risco com o Deus de Israel. É uma fé em obras. Que nós podemos compreender diante de tudo isso, irmãos. Acima de qualquer coisa que nós podemos ver a respeito desse Deus. Porque Raabe de fato entrou nessa lista de heróis da fé.
Porque de fato Raabe é um exemplo que nós podemos ter de fé com obras. Raabe é um exemplo de como nós podemos ver que ouvir a palavra de Deus pode suscitar fé no coração talvez mais promíscuo que possa existir. E com isso eu quero encorajá-lo a entender que não importa o quão pecaminoso seja alguém, esse alguém, ao ouvir a palavra de Deus, pode ser transformado. Não importa o quão pecaminoso essa pessoa pode ser. Essa pessoa pode ser transformada por Deus se ela ouvir a palavra de Cristo. Deus pode suscitar fé, mesmo em corações cananeus, como nós já ouvimos em Mateus 15. Irmãos, quero apenas lembrar que o livro de Josué é um livro histórico, mas não é história como qualquer outra história, que no final tem moral da história. O livro de Josué e todos os livros da Bíblia que são classificados como livros históricos são histórias teológicas. E o que é história teológica? É história que revela e que fala algo a respeito de quem Deus é. E o que nós podemos aprender a respeito de Deus é a respeito da misericórdia de Deus, é a respeito da graça desse Deus, é a respeito de como esse Deus é gracioso. Irmãos, chama a nossa atenção o fato de que um livro que fala sobre conquista, um livro que fala sobre invadir a terra e matar os cananeus, começa relatando uma história de misericórdia e graça sobre um cananeu. O livro de conquistas começa com a misericórdia de Deus. Isso para nos mostrar que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Isso para nos mostrar que não há pecado cometido que Deus não possa perdoar. Não há pecado, não há fundo, não há pecado tão grave e tão terrível que o nosso Deus não possa perdoar. Não há mentiras que você possa contar, pecados como mentira, que Deus não possa perdoá-los se você se arrepender. Saiba que o Senhor Jesus está disposto a lhe perdoar. Não há pecados sexuais, como Raabe tenha cometido, que Deus não possa perdoar. A misericórdia de Deus alcança os pecados mais terríveis que possam vir à sua mente. Isso não é para encorajar os seus pecados. Isso é para lembrá-lo da graça de Deus e como isso deve constrangê-lo quando você estiver diante do pecado. Eu quero que você lembre da misericórdia de Deus a respeito de outras pessoas, não só a respeito dos seus pecados, mas do pecado de outras pessoas. E que não há fundo do poço, não há pecado, não há coração tão ruim e tão duro que Deus não possa transformá-lo. Quero encorajar vocês, pais e mães, que ficam talvez preocupados com seus filhos, as mães que estão aqui. O Senhor pode transformar e salvar todo e qualquer coração. Aqueles que possam ter e coragem a pensar sobre isso. Deus pode salvar os seus pais se eles não foram crentes ainda. Deus pode salvar os seus avós. Deus pode salvar os seus parentes, os seus filhos, os seus vizinhos. Não importa o quão pecadores eles sejam. A misericórdia de Deus pode pode ser derramada sobre qualquer pecador, por mais pecador que ele seja. Aonde nós tivermos alcance de ouvir essa mensagem do Evangelho, o Senhor pode transformar essas pessoas, por mais tenebroso, por mais terrível que sejam esses lugares. Deus salvou Raabe, estando ela em um prostíbulo, e Deus pode salvar qualquer pessoa, por mais terrível que seja o lugar que ele esteja. Eu quero encorajá-los a lembrarem da misericórdia de Deus. Eu quero encorajá-los a lembrarem e pensarem sobre ouvir a palavra de Deus e serem fortalecidos por ela. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deu um texto, o Senhor nos deu um livro. E esse livro é poder, Pai. Essa palavra é poder, Senhor, para nos transformar, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, Senhor, sobre a vida de Raabe. Obrigado pela tua graça sobre a nossa vida, Senhor. Nós, pecadores, merecedores
de que seja destruída a nossa casa e toda a nossa vida, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque há misericórdia que pode ser estendida também a nós, pecadores. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor pode usar vida, pode usar a nossa vida, sendo nós quem somos, Pai, como de alguma utilidade, Senhor, para a tua obra, para aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, assim como usou a vida de Rabi. Nós te louvamos, Senhor, porque a sua graça nos alcança e nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque nós somos os piores dos pecadores, mas ainda assim o Senhor nos acolheu. Obrigado, Senhor, porque nós fomos salvos pela obra e não a nossa, mas a obra de Cristo Jesus. E nós te louvamos por isso, Senhor. Obrigado, Senhor, por firmar a nossa fé em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por firmar a nossa fé em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Pai. Obrigado pela sua misericórdia, Senhor. Que essa semana, Senhor, quando estivermos diante do pecado, que fujamos dele, Senhor, por lembrar o quão o Senhor é um Deus amoroso e misericordioso, Pai. Quando estivermos diante de conflitos, de dificuldades, que o Senhor nos lembre a confiar, a fortalecer a nossa fé, confiando no Senhor, apesar das consequências. Senhor, que diante do Senhor, Pai, que dessa semana nós possamos nos humilhar, Senhor, confiando na sua misericórdia e não nas nossas obras. Que durante essa semana possamos ouvir a sua palavra, ler a sua palavra e que ela fortaleça a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém.